A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas diferentes, mas o verdadeiro autor foi Deus. Aqueles que escreveram os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. Ela é composta por 66 livros reconhecidos e aceitos pelos cristãos, por isso dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os autores da Bíblia viveram ao longo de cerca de 1500 anos em Israel e vários outros países. Tinham culturas e formas de vida muito diferentes, mas a mensagem de todos os livros da Bíblia é a mesma, em Deus. Ele guiou as palavras de cada autor da Bíblia para transmitir sua palavra ao mundo. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia, como a conhecemos hoje, com suas divisões de capítulos e livros, foi compilada entre 1200 e 1600 depois de Cristo. Os autores dos vários livros da Bíblia tinham algo em comum, todos proclamavam o mesmo Deus, apesar de diferentes perspectivas e contextos. Apesar de ter sido escrita ao longo de séculos, a Bíblia nos mostra uma interessante variedade de estilos literários e de personalidade. Muitos livros da Bíblia claramente nomeiam seu autor. Por exemplo, o livro de Tiago foi escrito por Tiago, o irmão de Jesus. Um autor para vários livros, Paulo, por exemplo, escreveu 13 livros da Bíblia. Vários autores para um livro. O livro de Salmos é uma coleção de poemas escritos por diferentes pessoas, como Davi, Salomão, Moisés e vários sacerdotes. O livro de Deuteronômio é uma coleção dos sermões de Moisés, mas o relato de sua morte no final do livro sugere que alguém posteriormente organizou e completou as informações. Poucos livros da Bíblia não têm autor reconhecido. Ninguém sabe quem escreveu Jó e a autoria do livro de Hebreus é muito debatida. Em que idioma foi originalmente escrita a Bíblia? Foi escrita em hebraico, grego e aramaico. O Antigo Testamento foi principalmente escrito em hebraico, pois era a língua oficial dos hebreus, que é a língua oficial do Estado de Israel atualmente, e apenas algumas porções foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito principalmente em grego. Por que a Bíblia foi escrita? Para que Deus pudesse compartilhar sua história, para que sua palavra fosse lida, meditada e vivida pelas pessoas. A Bíblia contém ensinamentos valiosos para a vida humana e traz a maior prova de amor que os humanos nunca poderão conceber, a vinda de Jesus e seu sacrifício, o Filho de Deus por toda a humanidade. Portanto, o propósito principal da Bíblia não é apenas aumentar nosso conhecimento, mas transformar nossas vidas. Um fato muito curioso é que, embora todos os autores da Bíblia tivessem seu próprio conceito das coisas ao seu redor, eles ainda foram movidos pelo Senhor a colocar as palavras certas sem erros e aprovadas pelo próprio Senhor. Samuel capítulo 23, versículo 2, Deuteronômio 4 horas e 2 minutos, 2 Pedro 1, 20, 21, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Outro fato curioso é que, como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela nos revelou a vontade do Criador, seus atributos, e mais importante ainda, o relacionamento com a humanidade. João, capítulo 3, versículo ao 16, e em João, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a Bíblia, escrita por homens comuns inspirados pelo único e verdadeiro Deus. Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 27. Permite que qualquer pessoa encontre esse Deus. João capítulo 6, versículo 68 ao 69, e aprenda sobre Jesus, seu Filho, que morreu por cada um de nós, mas a salvação é através dele. Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4, e, em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10. Como sabemos que os livros da Bíblia não são uma fraude? Algumas pessoas sugerem que a Bíblia foi escrita ou modificada muito tempo depois por razões políticas, mas há muitas evidências que sugerem que os livros da Bíblia são autênticos e escritos por aqueles que afirmam ser. Muitas cópias antigas em comparação com outros livros antigos aceitos como autênticos. Os livros da Bíblia têm muito mais cópias antigas encontradas. Isso significa que não foram escritos muito tempo depois. Ao comparar as cópias mais antigas da Bíblia com as mais recentes, o texto é quase idêntico, exceto por alguns erros de gramática e ortografia. Mais de 99% do texto é o mesmo, o que prova que a Bíblia não foi modificada. Revelação em Hebreus, capítulo 4, versículo 12.